Se você não tem tempo para Deus, saiba que isso não é coincidência. O inimigo quer te manter ocupado, distraído e cansado, porque ele sabe que uma vida sem oração é uma vida sem poder. Ele quer que você esteja tão envolvido com trabalho, redes sociais e preocupações, que sua comunhão com Deus se torne algo secundário. Mas deixa eu te perguntar, até quando você vai cair nessa armadilha? Se você sente que sua vida espiritual está fraca, que não consegue orar como antes e que estudar a Bíblia virou um peso, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como vencer essa batalha e restaurar sua comunhão com Deus. Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar espiritualmente. Agora, vamos direto ao que interessa. A maior estratégia do inimigo: te manter ocupado e distraído. Você já percebeu como sempre surge alguma coisa para tirar seu tempo com Deus? Quando você decide orar, o celular toca, o cansaço bate ou alguma tarefa urgente aparece. Quando planeja ler a Bíblia, algo distrai sua atenção. E de repente, o dia acabou e você não buscou ao Senhor. Isso não é apenas uma coincidência. O diabo sabe que um cristão sem oração e sem a palavra se torna fraco e vulnerável. A Bíblia nos alerta sobre isso em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo não precisa atacar diretamente sua vida se ele conseguir afastar você da presença de Deus. Ele usa uma arma sutil e perigosa: a distração, o perigo de viver uma vida distante de Deus. O maior problema de deixar a oração e o estudo da Bíblia de lado é que muitas vezes não sentimos as consequências imediatamente. Mas, pouco a pouco, isso começa a afetar todas as áreas da vida. Espiritualmente, você se sente vazio e sem direção. Emocionalmente, a ansiedade e o medo tomam conta, porque sem a palavra de Deus, sua fé enfraquece. Nos relacionamentos, você fica mais irritado, impaciente e distante das pessoas. Nas decisões, você passa a agir pelo que acha certo, e não pelo que Deus quer para você. E o pior, quando você menos percebe, está vivendo no automático, sem intimidade com Deus, sem discernimento espiritual e vulnerável aos ataques do inimigo. Por que o diabo quer te manter distante da oração? Porque ele sabe o poder que existe na oração. Tiago 5,16 diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Um cristão que ora e busca a Deus é uma ameaça ao inferno. Ele tem discernimento para perceber as armadilhas do inimigo, força para resistir às tentações e autoridade para vencer batalhas espirituais. O diabo sabe que se você dobrar os joelhos, Deus abrirá portas, transformará sua vida e quebrará cadeias. Então ele faz de tudo para impedir que isso aconteça. Enche sua agenda, te deixa cansado, coloca distrações no seu caminho. Ele não precisa fazer você se revoltar contra Deus. Basta fazer com que você o esqueça aos poucos. Você precisa romper esse ciclo agora. Se você tem sentido dificuldade para orar e estudar a Bíblia, entenda que isso não é só uma questão de preguiça ou falta de tempo, é uma guerra espiritual. Você precisa tomar uma decisão hoje de colocar Deus em primeiro lugar. A partir do próximo tópico, eu vou te mostrar como vencer essa batalha e restaurar sua vida espiritual. A primeira mudança: coloque Deus em primeiro lugar. Se você não fizer de Deus sua prioridade, sempre existirá algo mais urgente para fazer. O mundo te ensina a correr atrás de dinheiro, trabalho, compromissos e lazer. Mas a Bíblia é clara: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Note que Jesus não disse para buscarmos a Deus quando sobrar tempo, ou quando der vontade, mas para colocá-lo em primeiro lugar. A questão não é falta de tempo, mas falta de prioridade. O que está no topo da sua lista diária? Seu trabalho? Redes sociais? Entretenimento? Se Deus não estiver acima de tudo isso, algo está errado. O que significa colocar Deus em primeiro lugar? Significa que sua vida espiritual não pode ser tratada como um compromisso secundário,
mas como a base de tudo o que você faz. Um cristão que coloca Deus como prioridade entende que orar não é uma opção, é uma necessidade. Ler a Bíblia não é um detalhe, é alimento para a alma. Ter tempo com Deus não é um luxo, é o fundamento da vida. Se sua vida espiritual estiver enfraquecida, todo o resto começará a desmoronar. A ausência de oração e da palavra faz com que você tome decisões erradas, fique espiritualmente vulnerável e caia nas armadilhas do inimigo. Prioridade se prova com atitudes. Muitos dizem que Deus é a prioridade, mas na prática o colocam em último lugar. Como saber se isso está acontecendo com você? Faça essas perguntas para si mesmo. Quando foi a última vez que você tirou um tempo de qualidade para orar? Sua Bíblia está mais aberta ou mais esquecida? Você gasta mais tempo com Deus ou com distrações? A forma como você usa seu tempo mostra o que realmente é prioridade na sua vida. Se você percebe que Deus tem ficado em segundo plano, é hora de mudar. Como colocar Deus em primeiro lugar na prática? Comece o dia buscando a Deus. Antes de olhar o celular ou pensar no trabalho, ore e leia a Bíblia. Quando você entrega o primeiro momento do dia ao Senhor, todo o restante é alinhado. Tenha horários fixos para oração e estudo da palavra. Assim como você organiza seu tempo para comer ou trabalhar, também precisa reservar um momento diário para Deus. Remova distrações. Se as redes sociais e o entretenimento roubam seu tempo com Deus, estabeleça limites. Use um despertador para lembrar de orar, ou deixe sua Bíblia sempre à vista. Viva em comunhão com Deus o tempo todo. Orar não significa apenas dobrar os joelhos. Você pode falar com Deus enquanto trabalha, dirige ou faz tarefas diárias. Transforme sua rotina em um ambiente de adoração. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, tudo muda. A paz que você procura, a força que te falta e as respostas que você precisa estão na presença de Deus. Mas para experimentá-las, você precisa buscá-lo acima de todas as coisas. Nos próximos tópicos, eu vou te mostrar estratégias práticas para manter sua vida de oração e estudo da Bíblia de forma constante. Não deixe que o inimigo te roube mais tempo. Vença a preguiça espiritual e a falta de motivação. Muitas pessoas até reconhecem que precisam orar e ler a Bíblia, mas simplesmente não conseguem. O cansaço, a preguiça e a falta de motivação tomam conta, e a busca por Deus vai sendo deixada de lado. Se isso tem acontecido com você, entenda, essa dificuldade não é normal. É um ataque espiritual contra a sua comunhão com Deus. A Bíblia nos alerta sobre isso em Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Isso significa que devemos lutar contra a apatia e buscar um espírito sempre aceso na presença de Deus. Mas como fazer isso quando falta vontade? Por que você não sente vontade de orar e ler a Bíblia? O primeiro motivo pode ser falta de disciplina espiritual. Muitas pessoas esperam ter vontade para buscar a Deus, mas a vida espiritual não funciona assim. Se você esperar sentir desejo, pode nunca começar. Precisamos aprender a buscar ao Senhor mesmo quando não temos vontade, porque é assim que a fé é fortalecida. Outro motivo pode ser coração sobrecarregado. A Bíblia diz em Lucas 21:34, acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as preocupações deste mundo. Se sua mente está cheia de problemas, ansiedades e distrações, sua conexão com Deus fica fraca. O inimigo usa essas preocupações para te afastar da presença do Senhor. Além disso, a falta de alimento espiritual pode ser um grande problema. Se você passa dias ou semanas sem buscar a Deus, sua fé vai se tornando fraca. Assim como o corpo físico enfraquece sem comida, o espírito enfraquece sem oração e palavra. Como vencer a preguiça espiritual? Ore mesmo sem vontade. Não espere sentir desejo para falar com Deus. Comece mesmo que pareça difícil. O Espírito Santo fortalece aqueles que dão o primeiro passo. Leia a Bíblia diariamente, nem que seja um versículo. Você não precisa ler capítulos inteiros de uma vez. Comece aos poucos, mas seja constante. O importante é manter sua mente conectada à palavra.
Crie uma rotina de busca espiritual. Assim como você tem horários para comer e trabalhar, estabeleça um tempo diário para Deus. Com o tempo, isso se tornará um hábito natural. Evite tudo o que te esfria espiritualmente. Se há algo que tem roubado sua fé, como entretenimentos excessivos, amizades erradas ou redes sociais, é hora de cortar ou limitar essas influências. Clame por um renovo espiritual. Peça ao Espírito Santo que reacenda o fogo dentro de você. Deus não rejeita um coração quebrantado que deseja se aproximar dele. Aqueles que buscam, encontram. Jeremias 29:13 diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não se esconde de ninguém, mas Ele quer que você tome uma atitude. Se você se levantar hoje contra essa preguiça espiritual, Deus vai te fortalecer e reacender o fogo dentro de você. Nos próximos tópicos, eu vou te mostrar como tornar a oração e o estudo da Bíblia um prazer diário e não um fardo. Você está pronto para essa transformação? Transforme a oração e o estudo da Bíblia em um prazer, não em uma obrigação. Se buscar a Deus tem sido um peso para você, algo está errado. O diabo quer que você enxergue a oração e a leitura da Bíblia como tarefas cansativas, mas a verdade é que estar na presença de Deus é um privilégio, não um fardo. Quando aprendemos a desfrutar do relacionamento com Deus, orar deixa de ser uma obrigação e se torna um desejo profundo do coração. A Bíblia diz em Salmos 1:2: Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse versículo fala sobre alguém que ama a palavra de Deus, que se alegra em estar na presença dele. E a pergunta é: como transformar sua busca espiritual em algo prazeroso e não apenas uma responsabilidade? Por que orar e ler a Bíblia parece difícil? Muitas pessoas não desfrutam da presença de Deus porque enxergam isso de forma errada. Aqui estão alguns erros comuns. Encaram a oração como um ritual vazio. Se você vê a oração apenas como uma obrigação, sem comunhão verdadeira, ela se tornará cansativa. Leem a Bíblia sem entender o propósito. Se você lê apenas por ler, sem buscar aplicar os ensinamentos na vida, a Bíblia parecerá um livro comum. Criam expectativas irreais. Alguns pensam que precisam orar por horas ou ler capítulos inteiros de uma vez, e quando não conseguem, se frustram e desistem. A busca por Deus não deve ser baseada em pressão, mas em amor. Quando você começa a se conectar com Ele de verdade, isso se torna algo natural e prazeroso. Como fazer da oração e do estudo da Bíblia um prazer? Mude sua mentalidade. Pare de enxergar isso como um dever religioso e entenda que é um encontro com Deus, seu Pai amoroso. Seja espontâneo na oração. Não fique preso a palavras repetitivas. Fale com Deus como um amigo íntimo. Compartilhe seus sentimentos, dúvidas e gratidão. Leia a Bíblia como um guia para a vida. Não leia apenas por ler, mas busque entender o que Deus quer te ensinar em cada passagem. Pergunte-se: como posso aplicar isso no meu dia a dia? Experimente novos formatos. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia, tente ouvir áudios ou acompanhar estudos interativos. Torne isso parte do seu estilo de vida. Crie um ambiente de adoração. Separe um lugar e um momento tranquilo para buscar a Deus. Coloque um louvor, acalme sua mente e foque totalmente na presença dele. Quanto mais você busca, mais você quer. O começo pode ser difícil, mas à medida que você se aproxima de Deus, sua fome espiritual aumenta. Salmos 34:8 diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, quem experimenta a presença de Deus nunca mais quer viver longe dele. Nos próximos tópicos, eu vou te mostrar como manter essa constância e nunca mais deixar sua vida espiritual esfriar. Você está pronto para essa mudança? Como manter uma vida espiritual constante e não voltar atrás? De nada adianta se encher da presença de Deus por um momento e depois voltar à rotina de sempre. O inimigo não desiste fácil. Se você não for vigilante, pouco a pouco ele tentará te levar de volta à frieza espiritual, usando as mesmas distrações,
o cansaço e a sobrecarga do dia a dia. Por isso, mais do que buscar a Deus, você precisa aprender a se manter firme na caminhada. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A palavra-chave aqui é constância. Não adianta orar muito uma semana e depois passar um mês sem buscar a Deus. A verdadeira transformação acontece quando a busca por Deus se torna um estilo de vida. Os inimigos da constância espiritual. Muitos começam com força total, mas depois de um tempo esfriam novamente. Isso acontece porque não identificam e vencem os inimigos da constância espiritual, como a rotina sem planejamento. Se você não organiza seu tempo para Deus, sempre haverá algo mais urgente para fazer. A falta de compromisso. A vida espiritual não pode depender de sentimentos. Se você só busca a Deus quando tem vontade, nunca será constante. As velhas distrações. Se você não mudar seus hábitos e continuar dando prioridade ao que te afasta de Deus, sua fé voltará a enfraquecer. A ausência de uma comunidade cristã. Caminhar sozinho é mais difícil. Ter pessoas para te incentivar na fé faz toda a diferença. Como permanecer firme e não esfriar novamente? Crie hábitos sólidos. Defina horários fixos para orar e ler a Bíblia todos os dias, até que isso se torne algo natural. Elimine as distrações que te afastam de Deus. Se algo está roubando seu tempo de oração e estudo da palavra, tome uma atitude e corte esse excesso. Cerque-se de pessoas que te fortaleçam espiritualmente. Caminhar ao lado de irmãos na fé te ajudará a permanecer firme. Seja ativo na sua igreja e tenha amizades que te aproximem de Deus. Tenha um propósito claro na sua vida espiritual. Pergunte-se: por que eu quero buscar mais a Deus? Manter um propósito definido vai te ajudar a continuar, mesmo nos dias difíceis. Peça forças ao Espírito Santo diariamente. A constância não depende apenas da sua força de vontade. O Espírito Santo é quem te sustenta e te mantém firme. Deus procura filhos que sejam fiéis, não inconstantes. A Bíblia diz em Apocalipse 3:16: assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer filhos que buscam a Ele apenas de vez em quando, mas filhos comprometidos que fazem dele o centro de suas vidas. Hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão. Vai continuar oscilando entre momentos de busca intensa e períodos de frieza espiritual, ou vai firmar um compromisso real com Deus? A escolha é sua. Agora você já sabe que o inimigo usa a distração e a sobrecarga do dia a dia para te afastar da presença de Deus. Mas hoje, você pode tomar uma decisão. Continuar vivendo no automático ou colocar Deus em primeiro lugar de verdade. A oração e o estudo da Bíblia não podem ser apenas um detalhe na sua rotina, mas a base da sua vida. Quanto mais você busca a Deus, mais forte você se torna espiritualmente. Então, não deixe essa mensagem morrer aqui. Comece hoje a mudar sua rotina. Estabeleça um compromisso real com Deus e não volte atrás. E para que essa palavra alcance ainda mais vidas, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa despertar espiritualmente. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo vídeo.